O câncer é uma doença que não distingue sexo, raça, classe social ou idade. É tão cruelmente democrática e imparcial que pessoas que vivem se expondo aos mais diversos fatores de risco podem chegar aos 90, 100 anos sem apresentar qualquer sinal de anomalia. E crianças na mais tenra idade, muitas vezes cercadas de cuidados, podem desenvolver tipos extremamente devastadores. Teresópolis é referência na região serrana no tratamento do câncer. O Hospital São José atende mensalmente mais de 500 pacientes vindo de 15 municípios vizinhos. Após o câncer ser diagnosticado, a medicação é preparada dentro dos mais rigorosos padrões de asepsia e segurança biológica. Dessa forma, existe a garantia de que o paciente vai receber um tratamento individualizado, não apenas para a manipulação dos protocolos quimioterápicos, mas também durante a aplicação até o seu pronto restabelecimento. O Dr. Henri Najman é especialista em cancerologia clínica. No Rio de Janeiro, trabalha como oncologista clínico no INCA e no Centro de Oncologia Salos. Em Teresópolis, atende há muitos anos no Hospital São José, não apenas no diagnóstico inicial, mas principalmente no tratamento de inúmeros tipos de câncer. Na verdade, o organismo ele é composto de células. A célula é a unidade da vida dentro do corpo. E toda célula ela foi programada para nascer, viver e morrer. A célula do câncer é uma célula que nasce, vive e esquece de morrer. Quando ela esquece de morrer, ela se multiplica. E ela se multiplica sem nenhum tipo de controle. As células do organismo, habitualmente, elas têm um controle interno. A célula do câncer ela não tem. Então, ela, além de ter uma capacidade de se multiplicar, ela tem a capacidade de migrar para outros lugares, produzir coisas que não deveriam produzir e deixar de produzir coisas que elas deveriam produzir. É como se ela ocupasse o organismo no lugar do organismo. Então ele começa a roubar energia do organismo, substâncias do organismo e cria o que a gente chama de um metabolismo próprio. Como é que essas células começam a aparecer no nosso corpo? Na verdade, esse processo vamos chamar assim, de defeito celular, ele pode ocorrer no nosso dia a dia, mas o próprio organismo consegue equacionar essa questão. Ele mesmo consegue, por outros mecanismos, destruir essa célula errada. Agora, obviamente que existem fatores que são fatores externos ao organismo, como, por exemplo, o tabaco, ou seja, o tabagismo é uma causa de câncer. Por quê? Porque ele lesa as células do organismo que vão propiciar essa multiplicação errada. Assim como, por exemplo, você pode ter um erro genético em que você passa a ter um câncer hereditário. Então, hoje em dia, a gente cada vez mais tem percebido associações de alterações genéticas no organismo que levam ao aparecimento do câncer na forma hereditária. Agora, várias outras situações você não consegue correlacionar fator desencadeador e aparecimento de câncer. Nem toda formação celular fora do normal pode ser encarada como um câncer. Um exemplo disso são os tumores, que se diferenciam entre benignos e malignos. A chave está, de novo, na célula, na diferença entre tumor benigno e maligno. O tumor benigno, a célula pode se multiplicar, mas ela é normal, ela não está doente. Então, você pode ter um tumor de gordura, todo mundo já ouviu falar dos cistos de gordura, são um número maior. Às vezes você pode ter tanto um número maior de células, quanto um tamanho maior da célula. E, de repente, você não tem uma célula doente. No tumor maligno, a célula está doente. O ciclo de multiplicação está alterado. Aquela célula é uma célula que nasce, vive e esquece de morrer. Como ela esquece de morrer, ela é produzida equivocadamente, ela vai produzir substâncias que fazem mal ao organismo. Tanto que os tratamentos hoje do câncer visam anular essas substâncias que fazem mal ao organismo, seja através de drogas específicas que anulam, ou seja através da quimioterapia que age na célula como um todo. Entendeu? Então, o tumor benigno,
a célula é boa. O tumor maligno, a célula é ruim. Existe um longo caminho a ser percorrido entre a descoberta do câncer e seu estado terminal. Porém, uma situação extremamente preocupante para os médicos é quando ocorre a metástase. Na verdade, a célula do tumor inicial ela pode cair na corrente sanguínea e parar em algum local do organismo. E nesse local do organismo, como por exemplo o pulmão, o fígado, ele repete o ciclo de multiplicação. E aparece um novo tumor. Só que a origem dele é na origem primária, por exemplo, da mama, do intestino, do próprio pulmão. Essa célula cai na corrente sanguínea, fixa em algum local, se multiplica e forma um tumor novamente. Isso é metástase. O Brasil é um país de dimensões continentais e tem aproximadamente 7.367 quilômetros de linha costeira, sem levar em conta os recortes litorâneos, como baías, reentrâncias, golfões, entre outros. Devido ao seu clima tropical, o brasileiro passa boa parte do ano exposto ao sol, que hoje é reconhecidamente o maior agente causador de câncer de pele que existe. O câncer de pele é um câncer que dá para tomar cuidado. Ou seja, o sol ele tem raios que danificam a célula. Aquela célula que eu comentei no início, que cresce de forma desordenada, o sol é um fator precipitador disso. Existem raios especiais no sol que agridem a nossa pele e agridem as células da pele. E fazem essa transformação. E elas ocorrem no decorrer do tempo. Quer dizer, anos e anos e anos de exposição ao sol desprotegido. Existem dois tipos de câncer de pele principais, que é o base celular e o melanoma. O base celular ele é um câncer superficial. Então, o dano que ele causa ao organismo é o dano eventual de deixar uma marca física. Então, se o rosto é o local onde você pega mais sol, você desenvolver, por exemplo, uma lesão na borda, ou melhor, na asa do nariz, que é essa região daqui, você tem que fazer uma cirurgia, retirando um pedaço do nariz, então essa deixa uma sequela. Então, eu acho que a grande questão do base celular é a sequela que ele pode causar. Então, a prevenção é fundamental, mas ele dificilmente vai colocar a tua vida em risco. Já o melanoma, não. E o melanoma, ele é uma lesão que pode se desenvolver a partir de um névus, que eu em seguida explico o que é um névus, em que o sol pode também ser um fator desencadeador. O névus é uma pintinha preta, coberta de melanina. Melanina é o pigmento que vai dar cor à nossa pele. O aparecimento de uma pinta escurecida, negra, ou mesmo de características roxa escura, em que ela vai crescendo lentamente. Ela pode ulcerar, ela pode machucar. Essa é uma lesão suspeita. Então, toda pinta preta tem que ser vista de forma suspeita e deve ser retirada. O melanoma ele pode fazer o que o base celular não faz, que é metástase. Isso. Então, o melanoma é uma doença, é um tipo de tumor que pode gerar metástase no organismo. De uma maneira geral, o melanoma que dá metástase são os melanomas mais profundos, com características especiais de agressividade. Existe uma grande parte dos melanomas que são digamos, mais superficiais. Então, sequer se realiza exames de pesquisa para metástase. Embora esteja entre nós desde a própria criação humana, a ciência ainda não pode dizer que conhece o câncer inteiramente. Mas se por um lado existem fatores que podem facilitar o seu aparecimento, por outro, já sabemos que existem poderosas armas para evitá-lo. E é isso que você vai ver na terceira parte desse especial.